Olá pessoal, boa tarde. Eu estou gravando uma aula para a gente dar continuidade à apostila de vocês, tá? A apostila 2, então continuando a questão de cinemática, de movimentos, movimento uniforme, variado, questão de gráficos, tá? Então, se você pegar a sua apostila 2, a primeira aula da frente A é a parte de gráficos, tá? Gráficos do movimento uniforme. Lembrando que movimento uniforme é aquele movimento onde não tem aceleração, a aceleração é zero, e a velocidade ela é constante, ela é igual do começo até o final do trajeto, beleza? Então vamos lá. Então, a gente vai analisar nessa aula questão de gráfico. Na verdade, é uma aula simples, direta, objetiva, nem tem muito o que falar. Então vamos pensar, eu tenho dois tipos de gráfico de velocidade. Primeiro, ele tem que ser uma reta. Renan, por que é uma reta? Porque a velocidade é a mesma. O tempo pode aumentar, pode passar o tanto que for, porém a velocidade sempre vai ter que ter o mesmo valor, do começo até o final do trajeto. Bom, quando você tiver uma reta na parte superior do gráfico, uma reta aqui igual está nesse caso, a gente tem um movimento progressivo. Sempre que a velocidade ela for maior do que zero, se a velocidade ela for positiva, se trata de um movimento progressivo. Lembra que tem movimento progressivo ou retrógrado. Como que eu sei se ele é progressivo ou se ele é retrógrado? Você vai ter que analisar a questão do valor da velocidade, se ela é positiva ou negativa. Bom, nesse caso 2, no caso do meu gráfico 2, eu também tenho um gráfico da velocidade pelo tempo, porém a reta ela está na parte inferior do meu gráfico. Isso quer dizer que a velocidade ela é negativa. Se ela é negativa, velocidade menor do que zero, ele é um movimento retrógrado. Tá, Renan, então só preciso olhar para o gráfico da velocidade e saber se ela é positiva ou negativa? Muito bem. Velocidade positiva, progressivo. Velocidade negativa, retrógrado. Cuidado para analisar bem a unidade do gráfico, tá? Para vocês não confundir ali as coisas. Tudo bem, pessoal? O gráfico 2 é o gráfico dos espaços, tá? Então, aí você pode pensar assim, bom, nesse caso ele aumenta? Aumenta, porque está aumentando a posição. Esse cara saiu de uma posição inicial, 10, 20, 30, 40, 50 metros, não sei de onde que ele não saiu da origem, porque ele não saiu daqui. E à medida que o tempo foi passando, T1, T2, ele foi indo, ocupando espaço S1, S2. Ou seja, por exemplo, tempo de 10 segundos, ele estava na posição 100. Aí, nesse caso, eu pergunto para vocês, você vai ter que olhar esse gráfico e saber me dizer se ele é progressivo ou se ele é retrógrado. Você pode falar assim, não, mas como que eu vou saber da velocidade? Bom, lembra que no movimento uniforme você pode utilizar aquela equação V igual a ΔE sobre ΔT. ΔS é a variação dos espaços e ΔT é a variação dos tempos. Pessoal, ele sai, essa reta é uma reta dos espaços crescente, ele está indo, né, para frente, ocupando espaços positivos. Se você olhar aqui, o espaço final ele tem um valor positivo maior do que o espaço inicial. Por consequência, o ΔS vai ser, né, um valor positivo. Lembra que V é igual a ΔE sobre ΔT. Não existe na física tempo negativo. Não existe tempo negativo. Espaço sim. Então é nessa questão do espaço negativo que eu vou ter velocidade positiva ou negativa. Bom, enfim, se essa reta for uma reta crescente dos espaços pelo tempo, reta crescente quer dizer o seguinte, que meu ΔS ele é positivo, e se meu ΔS é positivo, quer dizer que a minha velocidade também é positiva. Se a velocidade é positiva, ele é progressivo. Nesse outro caso aqui, ele saiu de uma certa posição inicial S0, que no caso ela é positiva, ela está na parte superior do meu gráfico. Só que à medida que o tempo foi passando, T1, T2, o que eu fui fazendo? Eu cheguei na origem, em S igual a zero, só que agora eu comecei a andar para trás, sentido negativo, ó. Minhas posições agora são negativas. E se você pegar nesse caso, a posição final menos a posição inicial, você vai ter um valor negativo menos um valor positivo. Só que nesse caso, o meu ΔS vai ser um valor negativo. Por isso que a minha velocidade vai ser negativa e eu vou ter um movimento retrógrado. Pessoal, não tem segredo. Olhou para o gráfico, velocidade positiva, progressivo. Olhou para o gráfico, velocidade negativa, retrógrado. Aí você olha aqui, o gráfico dos espaços. Bom, se for uma reta crescente, o ΔS é positivo, por consequência a velocidade também é positiva. Se você olhar e for uma reta decrescente, quer dizer que meu ΔS é negativo e por consequência minha velocidade também vai ser negativa, ele vai ser retrógrado. Não tem muito o que falar, é isso.
Aí vamos fazer exercício da própria apostila de vocês. O exercício está na página 2, é o exercício 6. Ele fala assim para a gente, no gráfico espaço S pelo tempo T, estão representados os movimentos de dois corpos A e B. Aí você tem duas retas ali, ela possui a mesma inclinação. Então, se você fizer aqui, né, o nosso ΔS pelo ΔT, vai dar o mesmo valor. E ele fala assim, analisando esse gráfico, pode-se afirmar que os corpos partem do mesmo ponto? Parou. Ele não parte do mesmo ponto. O B está partindo da origem. O A já está lá na frente, uma posição positiva. Então, já não é a alternativa A. O corpo B está parado e o corpo A se move? O corpo B ele partiu da origem, mas à medida que o tempo passa, o que está acontecendo com os espaços dele? Ele está ocupando espaços maiores. Também não é. Os corpos têm aceleração. Parou. É movimento uniforme, é uma reta. Jamais que isso vai ter aceleração. Está errado. O corpo A tem velocidade maior que o corpo B? Os corpos partem de pontos diferentes, com velocidades iguais? Pessoal, quando ele fala assim que o corpo A tem velocidade maior que o corpo B, se eu estou falando da mesma inclinação, porém saindo de pontos diferentes, eles vão ter o mesmo ΔS e o mesmo ΔT. Então, a alternativa correta é a alternativa E. Os corpos partem de pontos diferentes, um partiu da origem, o outro está numa posição um pouco à frente, com velocidades iguais. Renan, como que eu sei que a velocidade é igual? Porque ele tem a mesma inclinação. Quando essa reta ela tem a mesma inclinação, ela vai ter o mesmo ΔS e o mesmo ΔT. Por consequência, a mesma velocidade. Beleza? Agora tem o exercício da página 3, um exercício de gráfico. Lembra da função horária dos espaços do movimento uniforme? S que é igual a S0 mais VT. S0, posição inicial, e V a velocidade. Como é movimento uniforme, essa velocidade é igual do começo ao fim. O exercício 9 ele fala assim para a gente. A figura a seguir mostra o gráfico do espaço em função do tempo, do movimento de um corpo. Qual das alternativas abaixo representa a equação horária correspondente? A equação correspondente para esse exercício. Pessoal, você sabe o seguinte, que esse corpo, primeiro, a velocidade dele é positiva. Renan, como você sabe que é positiva? Por se tratar de uma reta crescente, beleza? Qual que é a posição inicial que ele saiu? Ele saiu da posição 10, tá? Depois de 5 segundos, qual que era a posição que ele estava? A posição 20. Bom, o que eu posso fazer? Olha que bonitinho aqui a resolução, à mão da minha letrinha. V é igual a ΔE sobre ΔT. Para essa função, S que é igual a S0 mais VT, eu preciso de dois valores, eu preciso substituir dois valores. O primeiro é o espaço inicial, de onde ele saiu, e o V é a velocidade. Renan, como que eu encontro a velocidade? ΔS dividido pelo ΔT. Bom, qual que foi a variação de espaço? Bom, ele saiu do 10 e chegou no 20, 20 menos 10. Qual que é o meu ΔT, a variação do tempo aqui? 5 segundos. 20 menos 10 dá 10, dividido por 5. 10 dividido por 5 dá 2 metros por segundo. Ó, as unidades, metros e segundos. Pessoal, S que é igual a S0 mais VT. Bom, S é igual, qual que é a minha posição inicial, a posição que eu saí? 10 mais, qual que é a minha velocidade? 2 vezes T. Essa é a função horária. Com essa função aqui, eu consigo encontrar a posição desse cara em qualquer tempo. Então, por exemplo, ele foi até os 5, mas eu posso falar assim, aonde que ele vai estar quando eu tiver um tempo de 1000 segundos. Eu não vou colocar até 1000 segundos no gráfico. Por isso que a equação ela é bem abrangente. Então, a resposta correta é a resposta alternativa D. S que é igual a 10 mais 2T, em unidades do nosso SI. Beleza, pessoal? Bom, agora a gente vai fazer exercícios discursivos, tudo bem? Bom, então a gente vai fazer o exercício da página 5. É um exercício discursivo e ele fala assim. Dois trens deslocam-se em sentidos contrários. Você já sabe que se é contrário, um vai ter que ter velocidade negativa, porque sempre vai ter que adotar o eixo. Sobre o mesmo trilho, com velocidades constantes de módulo, 40 km por hora e 60 km por hora. No instante em que a distância entre eles é de 50 km, então, vamos pensar o seguinte, os trens estão vindo um de encontro com o outro. Um tem uma velocidade de 40 e o outro tem velocidade de 60. Porém, um vai estar no marco 0 e o outro vai estar na posição 50 km. Beleza? Uma abelha parte da frente de um dos trens e se desloca até a frente do outro. Lá chegando, ela inverte o sentido do seu movimento e retorna imediatamente
ao primeiro trem, repetindo esse vai e vem diversas vezes, até acabar sendo tragicamente esmagado no choque frontal deles. Oh, que triste. Qual a distância total percorrida pela abelha se, em média, ela percorre 20 metros a cada segundo? Ele não falou para você que a velocidade da abelhinha é de 20 metros por segundo. Ele falou assim que ela percorre 20 metros a cada segundo. Ou seja, de uma maneira não direta, ele colocou a velocidade para você aqui. Bom, pessoal, vamos resolver. Como que fica isso daí? Primeiro, eu preciso calcular o tempo de encontro desses dois trens, conteúdo que eu já tinha dado. Pensa comigo o seguinte, você vai montar a equação, a função horária para cada trem. O trem 1, que é o trem que está se deslocando com a velocidade de 40 km por hora, ele está indo para frente, está no marco zero, tá? Isso eu adotei. E o trem 2 é o trem que está se deslocando com a velocidade de 60 km por hora, indo no sentido contrário, por isso que a velocidade dele é negativa. Se o 1 está no marco zero, o trem 2 está no marco 50 km, ou seja, essa é a distância entre eles. Você sabe que no momento que eles se encontrarem, eles vão ocupar a mesma posição. Por isso que eu posso igualar e falar que o S1, a posição 1, é igual à posição final do 2. Mas o que é a posição 1? É a função dele. Bom, qual que é o espaço inicial do trem de 40 km por hora? É zero, ele está na origem. Mais o VT, a velocidade vezes o tempo. Qual que é a velocidade dele? 40. Vezes o tempo que eu não sei, é o tempo de encontro, é o que eu vou encontrar. Igual, o trem 2, qual que é a posição inicial dele? Ele não está na origem, ele está 50 km para frente e está vindo em direção ao trem de 40. Então, o espaço inicial dele é 50, menos, qual que é a velocidade desse trem 2? 60 vezes o tempo que é t. Negativo porque ele está no sentido contrário, sentido oposto. Um está vindo de encontro com o outro. Então, um tem velocidade positiva e o outro tem velocidade negativa. Renan, se eu tivesse feito o contrário, invertido, não tem problema. Isso é uma questão que você pode determinar. Bom, menos 60t passa para o outro lado, mais 60t. 40 mais 60, 100t, que é igual a 50. Bom, pessoal, 100 está multiplicando, vai passar dividindo. T igual a 50 dividido por 100. T igual a 0,5 horas, unidades do SI, porque a unidade de velocidade é quilômetros por hora. Então, por consequência, o nosso tempo está em horas. 0,5 horas é a mesma coisa que 30 minutos. 1 minuto tem 60 segundos, ou seja, 1.800 segundos. Bom, eu sei que nesse tempo de 1.800 segundos foi o tempo que os trens demoraram para se encontrar, a abelhinha ficou indo e voltando. Ou seja, ela ficou indo e voltando em um tempo, durante um tempo, né, de 1.800 segundos. Bom, ela está em movimento uniforme, V igual a ΔE sobre ΔT. Qual que é a velocidade da minha abelhinha? 20, que é igual o ΔS, que é a distância que ela vai percorrer, que é o que eu quero encontrar, dividido pelo tempo, 1.800 segundos. Renan, por que você não deixou 0,5 horas? Porque a unidade da velocidade da minha abelhinha é metros por segundo. Bom, pessoal, 20 vezes 1.800 dá 36.000 metros, a unidade da distância percorrida pela abelha. 36.000 metros é a mesma coisa que 36 quilômetros, ou seja, durante essa meia hora, a minha abelhinha andou uma distância de 36 quilômetros, beleza? Então esse era o exercício 19, que era um exercício discursivo. Bom, vamos fazer mais um discursivo, é o exercício da página 5 e 6, é o último exercício discursivo, é o exercício 20, e é de gráfico, importante, cai muito no vestibular, questão de exercícios gráficos, né? O diagrama abaixo representa o movimento de um objeto em MRU, movimento retilíneo uniforme. Bom, é uma reta decrescente, você já sabe que a velocidade é negativa. Ele parte da posição inicial 50. Nesse tempo ele passa pela origem, tá? Eu não sei que tempo que é esse. Ele para na posição menos 40. Depois de quanto tempo? 20 segundos. Aí ele fala para a gente assim: determine para esse movimento a função horária dos espaços, que é o S, que é igual a S0 mais VT. Bom, olhando o gráfico, eu já sei que o meu espaço inicial é 50, eu preciso encontrar a velocidade. Então vamos lá, ó. V é igual a ΔS sobre ΔT. Bom, o que é o ΔS? É a posição final que ele chegou menos a posição inicial. Qual que é a posição que ele chegou? Menos 40. Qual que é a posição que ele saiu? 50. Então vai ficar menos 40, menos que é da variação, e o valor é 50. Dividido pelo tempo. Quanto tempo que ele demorou para fazer isso? 20 segundos. Pessoal, menos 40 menos 50 dá menos 90, dividido por 20.
menos 4,5 metros por segundo. Essa é a velocidade desse objeto. É uma reta decrescente, então a gente já encontrou o valor negativo aqui. Bom, mas não foi isso que ele pediu a função horária dos espaços. S, que é igual a S0 mais VT. A minha posição inicial é 50, positivo, porque ele saiu de uma posição positiva, menos, que tem que acompanhar o sinalzinho, a velocidade, 4,5t. Então, a função horária fica S, que é igual a 50, menos 4,5t. Essa é a resposta do item A. Ele pediu o seguinte no item B. A posição ocupada. Quando ele está pedindo a posição, ele está pedindo o meu S final, pelo objeto no instante de 10 segundos. Eu quero saber aonde que o cara vai estar no tempo de 10 segundos. Eu vou pegar a função que eu já determinei, S, que é igual a 50 menos 4,5t. Renan, por que você não pegou aquela S, que é igual a S0 mais VT? Porque aquela lá não é do meu exercício. Eu preciso pegar a minha, que já tem os valores do enunciado, do meu exercício, do meu gráfico. S é igual a 50 menos 4,5t. E eu vou trocar o t pelo valor que ele me deu. T igual a 10 segundos. Para encontrar o meu S, para encontrar a minha posição. Fica 50 menos 4,5 vezes o meu t. Mas quanto que vale esse meu t? Vale 10. Bom, 4,5 vezes 10 dá menos 45. 50 menos 45, S igual a 5 metros. Então, quando o tempo for de 10 segundos, ele vai ocupar a posição de 5 metros. Beleza? Então, essa é a resposta do meu item B. E no meu item C, ele fala assim: o deslocamento do objeto entre os instantes 10 e 15 segundos. Bom, eu quero saber quanto que ele andou, qual que foi o deslocamento dele de 10 a 15 segundos. Bom, eu já sei que no instante de 10 segundos, encontrado no item anterior, que ele está na posição de 5 metros. Esse é meu espaço inicial, 5 metros. Porém, eu preciso saber aonde que ele vai estar no tempo de 15 segundos. Bom, eu tenho a função, então isso se torna fácil. S é igual a 50 menos 4,5t. Eu vou trocar esse t pela posição, pelo tempo de 15 segundos. Então, fica 4,5 vezes 15. 4,5 vezes 15 dá menos 67,5. 50 menos 67,5 dá menos 17,5. Ou seja, ele passou pela origem e já está na parte inferior do meu gráfico. Tá? Ele está indo no sentido oposto à orientação da trajetória. Mas ele quer o deslocamento, quanto que ele andou. ΔS é igual à posição final, que é correspondente a 15 segundos, que é menos 17,5, menos da variação a posição que ele estava em 10 segundos, que é 5 metros. Menos 17,5 menos 5 dá menos 22,5 metros. Essa vai ser o deslocamento realizado por ele entre 10 e 15 segundos. Beleza, pessoal? Era uma aula simples, é uma aula bem curtinha, falando de gráficos do movimento uniforme. Esses exercícios que eu fiz, vocês vão fazer aí, e complemento com os outros exercícios da aula de gráficos do movimento uniforme da apostila, tá? Que é importante, cai muito no vestibular, principalmente os que têm gráficos. Beleza, pessoal? Abração, até a próxima.